E aqui eu vou mostrar um exemplo de localização usando intervalos. A ideia, né, é usar os intervalos para estimativa de estado. Então, tem aplicações em localização, tem aplicações em SLAM. O exemplo aqui vai ser um exemplo de localização. A ideia, né, a gente já viu modelagem do estado do robô usando distribuições normal, usando partículas, ou seja, amostras, né, de possíveis posições. E agora o que a gente vai fazer é usar um intervalo. Então o robô aqui que tem uma posição, a posição dele é em uma dimensão, o intervalo então seria em uma dimensão. E a definição é que dentro do intervalo, né, está a pose real do robô, mas em que região do intervalo não se sabe, né, é igualmente provável qualquer posição dentro do intervalo. Né, portanto, o robô está em algum lugar dentro do intervalo. Mas definitivamente ele não está fora do intervalo. Tá? Então, claro, quanto menor for a largura do intervalo, melhor, né, melhor terá sido a localização. Como definiu a largura do intervalo vai depender da modelagem que for feita, e a modelagem depende das características do robô, as características dos sensores. Né? É o intervalo que vai nos dizer o grau de incerteza aceito na estimativa de estado. Então, vamos supor que a movimentação do robô tem a odometria do robô tem uma certa, tem uma incerteza que depende de quanto o robô anda e tal, mas se espera que o robô ande numa média X com um desvio padrão dado pela modelagem dos controles, na modelagem do deslocamento das rodas e tal. Supondo que essa modelagem, né, que eu não tenho um erro na média, né, que a média está certa, mas eu vou ter uma incerteza dada por uma distribuição normal. Se a gente utiliza, por exemplo, um desvio padrão para cada lado da média e diz, ó, esse é o nosso intervalo, tá? A posição do robô está com certeza aqui dentro, na verdade essa certeza é de 68,27%. É a área coberta por essa gaussiana até um desvio padrão. Usando 2 desvios padrões, dá aproximadamente 95% de certeza. E usando 3 desvios padrões, 99,7% de certeza. Ou seja, se a gente coloca um intervalo com 3 desvios padrão para cada lado, a gente está dizendo, ó, o estado do robô é algum valor daqui de dentro. Qual valor a gente não sabe, mas com 99,7% de certeza o robô está aqui dentro. Né, existe o 0,3% de que ele está fora. Né? Então esse é o erro aceitável se a gente modela dessa forma. Mas de forma geral, quase com 100% de certeza, ele está aqui dentro e não está fora. Tá? Usar intervalos menores, né, vai nos dar mais noção de onde está a solução, onde é a posição correta do robô dentro do intervalo, mas a certeza é menor. Né? Mas a ideia de intervalos então é isso, é sempre a gente vai dizer que ó, eu tenho um conjunto de caixas, um conjunto de intervalos que dizem onde a gente acha que o robô está, onde o mapa está, se for problema de SLAM, com um grau de certeza. Né? E aí já vai vir da modelagem, geralmente vai ser algo como 2 ou 3 desvios padrão. Então vai ser algo em torno de 95% a 99% de certeza. O exemplo de localização que eu vou mostrar, que é o que o Luc Jolan trabalha muito lá, é com veículos aquáticos autônomos, né, AUVs. Localização desses veículos, então aqui é um exemplo, é um submarino que eles têm lá.
localização baseada em CMarks, né, em marcadores, né, marítimos que tem uma posição fixa. Eles ficam emitindo um sinal e eu consigo medir a distância para esse marcador, pela distância, né, o tempo que o sinal percorre. Então, em cada vez que ele lê o sinal, ele sabe que ele só mede distância, ele não mede a direção do sinal. Então ele sabe que, né, o marcador está em alguma, né, em algum círculo na volta do robô, né, com o raio dado pela distância medida. Isso é uma coisa que dá para estimar, mas o que a gente sabe é que a pose dos marcadores é fixa, então na verdade o robô que está num círculo desse mesmo raio ao redor do marcador. Tá. A questão é, essa distância tem uma incerteza, as medições têm incertezas, e a gente vai modelar essas incertezas com intervalos. Tá. Então aqui um exemplo, eu tenho um submarino, 3 marcadores com posições conhecidas. No mapa aqui eu coloquei em 2D, mas no exemplo, né, nos trabalhos, né, os marcadores são, né, o mapa em 3 dimensões. Vamos supor que o robô observa um desses marcadores, faz uma medição e dá, né, que ele está numa distância x desse marcador, ele sabe a posição do marcador, então o robô está nesse círculo aqui, né, ao redor desse marcador. Mas eu tenho uma incerteza de medição, eu vou modelar o erro né, sei lá, para esse sensor que é usado, ele tem um erro, um fator delta lá, em função da distância. Quanto mais perto, menor o erro, quanto mais longe, maior o erro. Modela lá quantos desvio padrão ele quer botar, e aqui está o limite inferior e superior de onde o robô pode estar. Ele pode estar em qualquer uma das direções, então essa seria a área que o robô pode estar naquele momento. Tá. Mas isso é uma leitura, vamos supor que o robô faz outras leituras. Então ele observa um segundo marcador. Esse marcador ele sabe a posição, mas está numa outra distância. Vai ter também uma incerteza associada a ele. De um marcador ele vai tirar um conjunto de restrições. E do outro marcador outro conjunto. E aí a ideia é usar intervalos, fazer a intersecção desses 2 conjuntos e achar as possíveis, né, regiões onde o robô pode estar localizado. Então a gente vai estimar o estado aqui. Essas seriam as possíveis regiões nesse momento. Se o robô observasse mais marcadores no mesmo instante, ele ainda conseguiria eliminar essas ambiguidades. Aqui ele tem 2 possíveis regiões. Ao longo do tempo as ambiguidades tendem a sumir. Ou se ele faz mais observações, 3 observações, a tendência, conhecendo as observações, é que ele ache a região certa. Então eu tenho 3 anéis aqui de onde o robô pode estar. A intersecção dos 3 é essa região aqui. Então o robô possivelmente está nessa região. E a questão é, a gente precisa trabalhar de alguma forma, né, do jeito que eu mostrei antes, né? A ideia de trabalhar com intervalos. Eu tenho um intervalo em X, um intervalo em Y, posso ter um intervalo em Z, aqui eu não estou mostrando, mas teria. E aqui, isso aqui não é uma região que é um conjunto de intervalos. Né? O conjunto de intervalos seria uma caixa. E eu vou estimar essa região usando funções de inclusão sobre essas restrições. Então vou aplicar uma função de inclusão para cada uma das restrições e vou achar uma caixa. Essa seria a caixa mínima. Poderia ser achada fazendo contrações. Mas
se eu tivesse, né, esse exemplo aqui, que eu tenho mais de uma região possível, e eu vou usar um contrator só. Então, só um contrator, eu posso ter caixas grandes, isso é problemático. Mas aí, fazendo bissecções, contrações, separadamente, a ideia é que consiga representar o espaço com poucas caixas. Então, aqui seria um exemplo de uma solução. Tá? Isso é num instante de tempo. A questão é que no problema de localização, conforme foi visto lá nas outras aulas, a gente não analisa somente as observações, mas também a movimentação do robô. Né? Então, o problema agora, né, a gente tem o estado do robô descrito, por exemplo, por múltiplas caixas, pode ser uma caixa só, mas pode ser mais, aí depende da técnica. Se eu usar simplesmente contratores, né, sem bissecções, eu vou ter só uma caixa, né, ou de forma geral uma. Fazendo bissecções eu vou ter várias, combinando as duas, então tem várias. Eu tenho a entrada de controle, né, que é o vetor de velocidades. Aqui isso é para o exemplo específico ali do submarino. Então, que aqui eu tenho os ângulos de Euler que dão a orientação do robô, isso é dado por um sensor que me dá a orientação, com giroscópio. Então, essa minha é o meu vetor que eu vou aplicar para determinar a movimentação do robô. E Z é o conjunto de observações. Tá? Se eu observar K marcadores, eu vou ter um intervalo de distância para cada um. Tá? Como que pode ser um algoritmo para localização? É um algoritmo que vai ter predição e correção. Eu vou, a partir das caixas que eu tenho no instante anterior, do conjunto de caixas, das ações aplicadas, né, da velocidade aplicada e das observações, eu vou estimar um novo conjunto de caixas. A movimentação, eu vou aplicar uma função de inclusão usando, né, o meu controle. Então aqui, por exemplo, aplica no estado anterior, ou seja, na posição que eu tinha das caixas, eu vou fazer uma soma de um deslocamento. Essas caixas vão se mover, como aplicando uma velocidade, e esse R aqui é uma rotação baseada na orientação do robô. Então vai mover as caixas numa dada direção. A incerteza vai, né, de cada uma dos componentes. Eu tenho incerteza na orientação, eu tenho incerteza nas velocidades, e isso vai fazer aumentar, né, a caixa final. Isso é feito na movimentação, depois é preciso fazer as correções baseadas nas observações. Como fazer? Fazendo a interseção, né, para todos os marcadores vistos, usando essa regra aqui como restrição de contração ou de bissecção. Né? Ou seja, a posição do robô em relação ao marcador, a distância dele para o marcador, tem que cair dentro das medições lidas, dentro daquele intervalo de medição. Isso para cada medição. Então, fazer a intersecção para cada uma delas. E essas restrições se aplicam no estado anterior, onde o robô estava. Então, é basicamente isso. Né? O que muda? Se eu aplicar contratores ou bissecções, né, Cívia, muda essa forma de correção. Tá? Tem que cuidar, por exemplo, no Cívia, se eu tenho muitas caixas e eu aplico movimento, as caixas vão ter sobreposição, umas sobre as outras depois da movimentação. Então vai ter que ter uma fase de correção ali para manter, né, os subpavings sem sobreposição. Teria algo intermediário aqui. Né?
Ou outra forma é pega as caixas do Civia, cria uma bounding box, move a bounding box, aí depois aplica o Civia de novo. Existem variações, aí tem diferentes trabalhos que usam a matemática intervalar para localização, e aí cada um tem as suas peculiaridades, mas a lógica geral é essa. Tá? Tanto movimentação e correção vão utilizar funções de inclusão. Tá? Só para concluir, de forma geral, a análise intervalar é usada para deixar explicitamente o estado do robô com um grau de certeza confiável. Então eu digo, isso é onde o robô está, com 99% de certeza, e isso é garantido. Então o robô está ali dentro com essa certeza e ele não está fora daquilo ali com a mesma certeza. Existe uma chance pequena de estar errado, mas dependendo de como se modela, essa chance é muito pequena. Isso é diferente, por exemplo, quando a gente usa partículas, que são métodos que se baseiam em aleatoriedade. Então há uma chance, apesar de improvável, mas há uma chance de o filtro divergir e ir para outras regiões simplesmente por amostrar posições aleatoriamente, dar sorte ou azar na hora da amostragem. E aqui não. Também em relação ao filtro de Kalman, que usava uma distribuição gaussiana, sempre mantinha a média e desvio padrão. Na distribuição do robô, aqui isso não existe. A gente não tem isso aqui. A gente tem as distribuições na modelagem das equações, das restrições. A gente vai ter distribuição, por exemplo, incerteza de movimentação, incerteza de observação, mas não nas caixas. A gente pode ter quantas caixas quiser. Então é uma diferença, uma vantagem em relação a, por exemplo, filtragem de Kalman. Se a modelagem for bem feita e o nosso sistema tem incerteza baixa, geralmente a gente vai ter poucas caixas e aí os métodos se tornam bastante eficientes, especialmente com tratores, que é mais eficiente. Mas se a gente não tem muita certeza, ou seja, a incerteza é grande, as caixas vão ser grandes, ou não vai ter como contrair muito, e aí não é tão bom quanto outras abordagens. Os valores dentro dos intervalos são igualmente prováveis, e aí, se a gente tem grandes regiões igualmente prováveis, a gente basicamente não sabe onde o robô está. Uma solução, aí tem trabalhos que tratam disso, é combinar abordagens probabilísticas dentro das caixas. Então, esse foi um trabalho do grupo. Por exemplo, usar um filtro de partículas dentro das caixas para dentro, ou seja, restringindo bastante o espaço, melhorar, aprimorar a posição de onde o robô pode estar, a estimativa. E outra vantagem de análise intervalar, aplicada em localização, é que ela detecta rapidamente problemas de convergência. Se tu está estimando onde o robô está e a tua estimativa diverge, vai para um local onde o robô não está, a tendência é que quando tu faça novas observações e vai fazer intersecção de conjuntos, tu tenha um conjunto vazio. E aí tu viu que algo deu errado. Então, isso é muito interessante para, por exemplo, resolver o problema do robô raptado. Mas também é um problema se a modelagem não foi tão bem feita. Se tem um sensor que tu modelou errado, já pode te levar a esse tipo de problema, de
ter um conjunto vazio e aí tu não sabe nada. Então tem outros métodos também do próprio Luc Jolan para estimar essas intersecções de forma mais robusta. Geralmente ele testa assim, deu matching, os conjuntos casaram entre várias restrições, exceto uma. Então essa uma que deve estar errada. Então tem abordagens para isso. Ok? Mas de forma geral é isso. A análise intervalar é um paradigma que pode ser usado para estimativa de estado. E para esses tipos de problemas que eu tenho marcadores no ambiente é bem indicado. Para outras formas, aí já é mais complicado de modelar. Por exemplo, os problemas lá de mapeamento interno com robô, com laser e tal, já não é tão indicado quanto nesse exemplo aqui. Ok?